Pode, Thay, um rolê onde pode tudo, pode ter várias profissões, pode ser quem você realmente é, pode abrir a alma e falar das verdades, e que nem tudo são flores. Pode, Thay, onde nós podemos tudo. Aqui você pode ser quem você quiser, até porque, senão agora quando? Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Thay. E esse episódio de hoje, ele tá muito especial. Eu tô com uma convidada, assim, que pra mim é especial demais. Doutora Lucena, que é psiquiatra, e hoje ela veio abordar um assunto aí do Setembro Amarelo, sobre saúde mental, sobre depressão, sobre o autocuidado, entre outros assuntos. E eu estou muito feliz, muito privilegiada e honrada por estar recebendo ela aqui. Então seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza assim, que a sua fala, que a sua voz vai poder impactar e transformar vidas e salvar vidas, né? Então seja bem-vinda e a fala é sua e nós estamos aqui de portas abertas para te receber. É um prazer estar com você aqui, tá? Fiquei muito feliz de receber seu convite. E como a gente estava falando, meu primeiro podcast, né? Tô acostumada com vídeos, mas não com podcast. E é muito bom falar de saúde mental, né? Que a gente sempre precisa falar disso num país com tanto... No país e no mundo com tanto preconceito, né? Onde a psicofobia ainda é um fator que impede que as pessoas procurem tratamento médico, que impedem que as pessoas procurem um tratamento adequado para as doenças psiquiátricas. Então, falar sobre isso, levar isso para as outras pessoas, é lutar, né, contra o preconceito, contra o tabu, contra o estigma, né, que tem sobre as doenças mentais. E eu ia começar exatamente com essa pergunta, né? Vindo Sintonia, aí da Está em Sintonia. Ela falou pra mim que não gosta de nada combinado, tá, gente? Então, assim, eu não mandei nada pra ela, tá tudo aqui. E ela tá aqui, ó, preparada pra responder tudo pra gente. Mas a pergunta era exatamente sobre isso, essa questão do preconceito, né? Desse tabu relacionado tanto à psiquiatria, às terapias em si, e principalmente o assunto que é o suicídio. Por que que não é tão falado sobre o suicídio? É uma dúvida que eu particularmente tenho, né? Você não vê noticiário sobre a pessoa se suicidou, essas coisas. O porquê disso? A questão da psicofobia, ela é uma das coisas complicadas na nossa área, na psiquiatria. Eu falo que eu já tenho 30 anos que eu tô nessa história, né? Eu tenho 30 anos de formada, que eu comecei a residência, a especialização em psiquiatria. E desde então eu trabalho com paciente psiquiátrico. Tem melhorado muito. A psiquiatria, ao longo dos anos, melhorou muito a aceitação da população, a aceitação da sociedade em relação às doenças mentais, mas ainda é muito forte o preconceito, né? Eu sempre brinco assim, gente, se o cérebro é um órgão tão fundamental para tudo que a gente faz, é o órgão que dirige todos os outros, né, funcionamentos. Se o intestino pode adoecer, o joelho pode adoecer, a garganta, o coração, por que o cérebro não vai adoecer, Sendo né? que é o principal, né? Como todos os outros órgãos, né? Então, é muita arrogância, é muito desconhecimento achar que as doenças mentais são doenças inventadas, são doenças espirituais, que a pessoa pode fazer diferente, que a pessoa está dando chilique, que a pessoa não tem nada disso, está se aproveitando. Não, é uma doença grave. Geralmente são doenças graves, crônicas, que podem ter um desfecho muito ruim, que é a morte. Sem contar as limitações que as doenças mentais causam, né? Desde 2017, a primeira causa de afastamento no mundo no trabalho é por depressão. E eu falo que são doenças, né, democráticas, porque elas atingem todo mundo, todas as classes. A gente sabe que o estresse, que a pobreza, que as dificuldades, negligência, abuso, violência facilitam o aparecimento da doença, mas ela acontece em todas as classes, em todas as raças e nos gêneros, né? Nas mulheres um pouco mais algumas doenças, tipo a depressão, os homens outras, mas é uma doença que atinge uma grande parte da população e que a gente tem como tratar. E se a gente tem tratamento, a gente precisa falar sobre isso, né? Tomar consciência que é uma doença crônica como uma doença qualquer. Eu sempre comparo as doenças mentais com diabetes. Se você trata, você tem um desfecho muito bom. Se você não trata, as consequências são muito ruins, levando ao suicídio. A questão do suicídio, né, que é um fator importante, a gente precisa falar sobre suicídio. A gente precisa falar
das gravidades e do impacto do suicídio, mas a gente não pode relatar os casos de suicídio, porque, primeiro, que a gente protege essa pessoa que morreu e os familiares, e segundo, que tem uma tendência a incentivar outros suicídios em massa, né? Dá ideias. Então, a gente não divulga os casos de suicídio, tem regras pela Organização Mundial de Saúde, inclusive como a imprensa pode atuar. Mas o principal, o número de casos a gente sabe, né? Uma pessoa suicida a cada 4 minutos no mundo, né? 4 segundos, né? Então, assim, é muita tentativa de suicídio num curto espaço de tempo. E muito suicídio. Então, a gente precisa falar disso, que é uma doença, tem uma epidemia de suicídio no mundo. E no mundo, depois da pandemia, houve uma redução do suicídio, mas na América Latina aumentou, e aumentou muito em adolescente e criança. Então, a gente está vivendo uma situação de que a gente precisa começar a olhar isso de uma outra forma, com olhares atentos, com olhares mais baseados no conhecimento científico que nós temos até hoje. Então, a gente sabe que o suicídio ele acontece em várias doenças, e a principal causa de suicídio é a doença mental. Então, se é a doença mental e a gente pode ter tratamento para isso, a gente tem como prevenir. Por isso que a campanha é tão importante, né? A partir do momento que a gente identifica os quadros, faz um diagnóstico bem feito, faz o tratamento adequado, a gente pode evitar esse desfecho ruim que é o suicídio. Mas não deveria, né, ficar sendo falado somente no setembro, né? Tinha que ser um assunto que a gente abordava aí o tempo todo. Teve uma curiosidade que eu tava pesquisando, lendo alguns artigos, e daí eu fui até pesquisar no Instagram e eu coloquei a hashtag suicídio. Ela é banida, né? E eu nunca tinha procurado por uma hashtag que fosse banida. Então, quando eu escrevi suicídio, pode até pesquisar aí para vocês verem. Aparece lá assim, se você está precisando de uma ajuda, clique aqui e fale com os órgãos responsáveis. Clique aqui e fale com um amigo. Eu achei isso muito interessante. Porque a gente sabe de histórias, né? Quando você vai... as pessoas procurarem métodos e formas de suicidar na internet. E tem quem ensina. Misericórdia. Tem muita gente que ensina, né? Então, quando você aciona essa palavra, já joga para a área de prevenção. Que se aquela pessoa, naquele momento, que ela está pensando em morrer, que ela está desesperada, ela tiver alguém com quem conversar, geralmente ela reflete e a gente pode evitar. Por isso que o CVV tem tanto sucesso, porque às vezes a pessoa só precisa ter alguém com quem falar, alguém que compreenda, alguém que acolhe aquela pessoa naquele momento. O impulso passa e a pessoa consegue buscar ajuda, procurar ajuda. Há dias atrás mostrou isso com o vocalista do Bon Jovi, né? Uma mulher ia saltar da ponte, ele chegou, foi conversando com ela, foi acolhendo, né? Sem crítica, sem julgamento, é uma pessoa que está sofrendo. Mas o que a pessoa quer é parar de sofrer, é aquela dor, porque a dor é muito grande, a dor é muito intensa e a pessoa quer que pare de doer. Se alguém ouve, se alguém acolhe, se alguém protege, você dá uma nova possibilidade para que essa pessoa possa buscar ajuda, buscar uma saída para aquela solução, né? E em questão, assim, de porcentagem, como que mais pessoas com uma renda menor, mais pobre, ou as pessoas de classe média alta, o índice é qual? Varia muito de país para país, eu não vou saber te dar esses dados, porque você não me avisou antes, então eu não sei te falar os dados, mas varia muito de país para país. É muito mais comum em momentos de crise, de dificuldades financeiras, de períodos de muita dificuldade, em que as pessoas estão passando dificuldades, e varia muito, dependendo de cada país, da questão do clima. Você tem a depressão, por exemplo, sazonal, no frio, que as pessoas acabam suicidando mais nos países desenvolvidos por conta da falta de luz. Quando tem guerras, igual o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que a gente até estava falando agora, isso também causa, né? É interessante, né? Durante a pandemia, a gente ficou preocupado com o aumento do caso de suicídio. Não aconteceu. Parece que o fato de ter guerra, essas coisas, fica meio... As pessoas não têm tempo a olhar para elas. É uma questão de sobrevivência. Mas quando passa, eu falo que é a ressaca do que vem depois, a gente começa a ficar muito preocupado. E quais são os primeiros sinais que a gente pode perceber, tanto na gente quanto no outro, que está ali em um quadro de depressão, com um quadro suicida? Acho que o
principal é a gente olhar na pessoa que ela tem uma vida, a gente tem um jeito de ser, né? Nós estamos aqui agora e nós temos um jeito de ser. Mudanças no comportamento, né? Então, uma pessoa que para de dormir ou dorme demais, que começa a falar frases de desesperança, a reclamar muito da vida, perde interesse pelo trabalho, começa a se afastar dos amigos, dos relacionamentos, da família, começa a se isolar, começa a falar que a vida não vale a pena, que seria melhor se ele morresse, não estivesse mais ali. Os sintomas, por exemplo, doenças, sintomas psicóticos, pessoas que estão com delírios, alucinações, também a gente tem que preocupar muito, porque pode gerar o suicídio, né? Então, tem uma mudança, a pessoa está caminhando de uma forma, de repente, instala uma doença, muda. E a gente vê muito isso nas redes sociais, né? Pessoas que estavam rindo, igual nós duas estamos aqui agora, e amanhã vão lá e tentam suicídio. Eu vi até um vídeo, um Reels, que a menina tava ótima, foi mostrando assim, ela 2 meses, 15 dias, aí tipo, horas, ela tava sorrindo horas antes. Tem uma frase que diz isso, né? A gente não disfarça depressão, a gente não disfarça que tá bem, a gente disfarça a depressão e se esconde de alguma forma naquilo ou em qualquer outra doença mental. Por quê? Por causa do preconceito, porque as pessoas acham que pode resolver sozinha, que ela é fraca. E a gente escuta essas coisas de uma forma muito dolorosa ainda, do tipo assim, vai trabalhar, você precisa lavar uma mala de roupa, se você ganhar dinheiro, vai pro shopping, vai fazer alguma coisa. Depressão é frescura, doença mental, isso é invenção de psiquiatra, isso não existe, seja lá as coisas que as pessoas dizem. E levanta, toma vergonha, reage, vai fazer, não é assim, vai rezar, vai fazer. Não é assim, eu brinco, né? Não tem nada para a pessoa que faça sentido mais. Porque perdeu a esperança, perdeu a vontade, isso é muito perigoso. E tanto é que a gente começa a tratar dessa pessoa, de acordo com cada doença, e você vê a melhora. E a pessoa diz, nossa, doutora, parece que tinha uma nuvem negra na minha cabeça, eu não via mais nada, né? Eu não via saída. E hoje a vida faz sentido, né? Eu olho para as coisas, ver a natureza faz sentido, olhar para os meus filhos faz sentido, meu trabalho dá prazer. Então, essa falta de prazer em tudo e achar que realmente não vale mais a pena. A dor de viver fica insuportável, né? E é onde a pessoa pensa em se matar. E em relação aos mitos sobre essa questão da depressão, né? Existe muito aquela fala que as pessoas falam assim, quem fala demais que vai se matar, não se mata. Isso é muito perigoso. Assim, porque você ouve assim, a pessoa fala assim, nossa, eu quero morrer, eu vou me matar, principalmente em adolescente, né, que tá na rebeldia ali, fala-se muito isso. Então, acaba que a gente fica condicionado a acreditar nisso, né? Tipo, nossa, fica dando alarme demais, não vai fazer nada. Tipo aquilo, cão que muito late, não morde? Morde mesmo. Então, assim, a gente não tem... Claro que você tem ameaças, chantagens, tem as coisas, as pessoas ameaçam umas outras, tal. Não tem como a gente prever isso, mas os estudos mostram que uma pessoa que... Uma das preocupações com a tentativa de suicídio são tentativas anteriores. A pessoa tenta e uma hora ela consegue. Às vezes ela está tentando, está buscando ajuda, mas uma pessoa para ameaçar já tem alguma coisa errada. Eu sempre falo, onde tem fumaça tem fogo. Então, se para alguém para fazer isso, tem alguma coisa errada. Alguém que se corta, tem alguma coisa errada. Alguém que chega lá no hospital simulando doença, tem alguma coisa muito errada. Ninguém quer ficar doente, a gente quer viver, quer ficar pleno, quer ter prazer na vida. Tem alguma coisa muito errada. Então, nada quer manipular, quer fazer, a gente precisa olhar sem julgamento, com acolhimento e entender o que está passando na cabeça daquela pessoa, que sofrimento é esse. E dar uma possibilidade para que essa pessoa se encontre na psicoterapia, que se encontre com a medicação de acordo com o diagnóstico, porque tem alguma coisa. O que a gente quer aqui é crescer, evoluir, a gente quer ter momentos de felicidade, a dor vem o tempo todo, as dificuldades vêm, mas o nosso esforço é de evoluir, de aprender com a experiência, de crescer e se desenvolver. A gente quer ser feliz, né? A gente quer momentos de felicidade, a gente quer crescer, quer ter coisas boas. Se tem algo que está funcionando diferente desse processo de evolução emocional e desenvolvimento, tem alguma coisa que está errada. Mas é engraçado que assim, a sociedade ela ainda é muito ignorante, né?
muito preconceituosa mesmo, né, com os psiquiatras. A gente fala disso, você falou, a gente não acha muito, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria, a gente tem uma campanha de psicofobia, que eu não sei nem te falar há quantos anos. Artistas estão falando disso, né? Você viu o vocalista do Imagine Dragons acabou de falar isso no Rock in Rio, que ele faz terapia, que ele se trata desde os 12 anos, e a diferença que isso fez na vida dele. Né? A gente está divulgando, mas parece que é aquela coisa assim, é mais fácil acreditar na mentira, né? Nos milagres, nas falsidades e tal, do que realmente buscar ajuda para resolver essas coisas. Eu falo isso por mim mesma, assim, eu busco me tratar desde os meus 20 anos e pensa pra você ver, hoje eu tenho 35, então há 15 anos atrás, quando eu fui primeira vez no psiquiatra, eu fui muito julgada, do tipo, os questionamentos eram assim, vai ser internada aonde? Entendeu? Então, assim, se eu não tivesse sido resistente, tivesse um pouquinho de vontade de melhorar, eu tinha desistido, porque foi muito mais julgamento. E hoje eu me reconheço totalmente diferente, que para minha evolução eu precisava disso. Até hoje eu tenho o meu psiquiatra que cuida de mim, tenho meus medicamentos que eu tomo, faço acompanhamento psicológico, e eu acho que isso é extremamente fundamental. Se eu não tivesse sido resistente em buscar, às vezes eu estaria tendo uma vida adulta muito mais sofrida, com muito mais transtornos. Com certeza. Como são doenças crônicas e limitantes, a gente fala que após a terceira crise, algumas até a segunda crise, a gente já fala hoje, já cronificam. E o ideal, a gente sabe que começa na infância. Tudo começa lá, tudo começa em casa, como diz o Winnicott. Então é ali que começa muito cedo, até alguns sinais de que tem algo que não está funcional, que tem alguma coisa que está diferente. A gente sabe que tem as questões hereditárias herdadas, a gente sabe que tem epigenética, que é a mudança da genética pelo meio ambiente, e aí a gente tem, né, todos os traumas, abuso, violência física, violência sexual, violência psíquica, negligência, abandono, pobreza, como facilitadores para a doença mental. Então, os anos da infância, eles ajudam muito a facilitar ou piorar as nossas possibilidades para a doença mental. E não só doença mental, câncer, doenças metabólicas, doenças autoimunes. Olhando a forma que a humanidade cria suas crianças, né, a violência que essas crianças ainda são colocadas em todas as áreas, a gente entende que a gente vai ter muito problema de saúde mental. E fora os problemas da vida, a realidade ela é dura, a gente sofre trauma o tempo todo, a gente tem muitas dificuldades aí o tempo inteiro, que também gera estresse. A gente já sabe que as doenças mentais são inflamatórias, ou seja, tem uma cadeia inflamatória dentro do cérebro que está conectada com todo o corpo e que tem tratamento, né? Então, o tratamento é um divisor de águas. E quando eu falo de tratamento, é uma equipe multidisciplinar. A medicação é uma ponta do tratamento, né? Então, a medicação ela é fundamental, tira a pessoa da crise, mas é psicoterapia, é uma alimentação saudável, atividade física, sono é fundamental, um sono de qualidade, relacionamentos e vínculos, relações afetivas, familiares, casamentos, namoros, amizades e trabalho, o trabalho que você faz, a qualidade de trabalho que você executa, entre outras várias possibilidades. Então, a gente é um conjunto de coisas e fica muito essa coisa de que psiquiatra, eu escuto muito isso, vocês criam doença, vocês agora dão diagnóstico de tudo, vocês dão diagnóstico de TDAH para todo mundo, vocês dão diagnóstico de autismo. Não, vamos olhar a história para trás, só não tinha diagnóstico, e quantas pessoas estão se matando, estão morrendo a vida toda, estão destruindo as próprias vidas, né, com os vícios, com drogas, com tudo isso, que não conseguiram crescer, desenvolver por conta de uma doença mental. Então, é um olhar diferente. E as pessoas ainda têm muita dificuldade com isso. Eu não tenho isso, eu não sou doido. Né? As pessoas falam muito, não vou no psiquiatra, não sou doido. Aí eu brinco, né, que quem que é doido? Né? O que é ser doido? Né? Do que as pessoas estão falando que joga todo mundo no mesmo balaio, mistura lá? A gente tem muitas doenças psiquiátricas e às vezes me assusta o comportamento dos normais. Às vezes eles são mais loucos do que a gente. Mas é muito complicado isso, assim, porque você falando da pandemia,
depois da pandemia, com o uso da tecnologia, o uso das redes sociais, você acha que as redes sociais hoje ela é mais uma aliada ou uma inimiga, assim, para piorar a situação? A questão não é, eu acho que é ruim quando a gente coloca é bom, é mal, é o santo, o diabo, tal. Quando a gente, não, eu acho que é bom e é ruim. Depende da forma que a gente usa. Tudo pode ser bom ou ruim. Eu sempre dou o exemplo, o veneno da cobra ele mata, mas é dele que a gente faz o soro e estão descobrindo muitas coisas em relação a Até isso. para pele, né? Skincare aí. Né? Então, o que acontece? Tudo tem as duas faces, depende de como eu uso. Então, a pandemia foi uma sequência de coisas. Primeiro, a gente não estava esperando uma situação daquela, a gente não estava preparado em nenhum sentido para viver aquilo. Então, vem o vírus, vem a doença, aquela quantidade de mortes, gerando estresse pós-traumático, gerando depressão, gerando... Todo mundo interrompe tratamento, interrompe atividade física, vai para dentro de casa, aquele medo avassalador de morrer, principalmente que as pessoas que a gente amasse morresse, e aquelas cenas repetidas falando de pandemia e o isolamento, né? Então, foram uma sequência de coisas que aconteceram e que a gente eu sempre brinco, né? A gente passou a vida inteira tirando as crianças para a rua. Aí a gente foi lá e entregou o computador, entregou as redes, porque não tinha o que fazer. As aulas eram online. Claro que a gente teve um prejuízo aí que a gente nunca vai conseguir contar ainda do que a pandemia fez. Essas crianças estão mais ansiosas, essas crianças tiveram muitos quadros psiquiátricos e estão tendo crianças, adolescentes. Tá difícil o retorno para a escola, agora que as coisas parecem que estão querendo se organizar. Como também nós adultos deixou marcas como nos idosos, né? A gente sabe que uma porcentagem de idosos começaram a abrir Alzheimer, principalmente por conta do isolamento. E coisas que a gente não via antes, né? Abrir Alzheimer, outras demências, outras doenças graves. Então, foi uma mudança, né? Parou e a gente ficou parado naquele lugar esperando algo acontecer com o computador, com o celular, que é o que tinha, né? Foi como a gente conseguiu, inclusive, atender muita gente. Então, tem a parte boa e tem a parte ruim. A questão é o uso, a quantidade de hora que uso, o que você assiste, o que você está fazendo com aquilo, a quantidade de fake news é muito ruim. A quantidade de desinformação, de coisas muito graves que são jogadas na internet, ali nas redes, tudo, é muito grave. Tem pessoas que realmente acreditam naquilo, gerando inclusive suicídio, né? A gente sabe disso. Mas também a quantidade de informação boa é muito grande, que é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos divulgando saúde, estamos divulgando bem-estar, estamos divulgando coisas boas. Então, depende da forma que você usa. Com as crianças é sempre, porque tem que cortar. Não tem como a gente cortar, faz parte da nossa vida. A gente precisa ensinar eles também a usar de uma forma consciente. A gente também tem que usar de uma forma consciente para ensinar para eles usar de forma consciente. Então, eu acho que é toda uma reestruturação que a gente precisa fazer nas nossas relações, nas relações com os nossos filhos, na relação dos nossos filhos com a escola da gente, com a escola da gente, com o mundo. E eu sempre acredito eu sempre falo que a criança, a melhor forma de comunicar com ela é com a verdade. Cada idade a gente vai falar o que a criança dá conta, está perguntando, precisa ouvir, mas a gente vai falar com ela disso, sobre vícios, sobre tanto que isso faz mal para a saúde, dos horários de sono, do que precisa ser feito, dos exercícios físicos, de brincar, de largar a tela. Então, eu acho que tudo isso é conversado, né? Não é chegar e falar, não vai fazer como? Como é que nós vamos ficar sem as redes hoje, sem internet, sem alguma coisa assim? Não é possível no nosso mundo mais. Assim, né? O Bento, ele brinca, ele vê o celular e eu consigo perceber uma mudança nele radical, de quando ele vem de uma semana onde ele viu muita tela. Então, ele começa a ser desobediente, ele começa a gritar, ele fica hiperexcitado, né? Isso, e ele dá birra. É. E aí, ele tava de uma forma que ele tava tanto que a gente resolveu ter uma conversa com ele e falou, olha, vamos ter que diminuir. Então, assim, tem uns dias que ele tá sem ver. Só que, assim, é muito mais trabalhoso para nós pais. Porque a gente tem que entreter, tem que brincar, tem que fazer uma coisa ou outra. E aí, então vamos supor assim, ele não pode mexer no celular. Só que eu trabalho muito com o celular. Aí, a situação, eu tô ali mexendo no celular e ele fala assim pra mim, mamãe, vamos deixar o celular aqui? Aí ele fala, porque se eu não posso, você também não pode, mamãe. E daí, até esses dias, eu tava com ele em casa e eu tava vendo uns vídeos.
E ele falou assim, mamãe, mas você só fica no celular. Tipo, é um tapa na cara. Então, assim, eu estou educando ele, ensinando ele, mas aí eu estou fazendo isso. Sim. E aí, beleza, eu parei de mexer no celular. E aí, quando o pai dele chegou, ele falou assim... Aí ele contou pro pai dele. Papai, você acredita que a mamãe ficou no celular? Então, assim, ele já tem essa consciência. Então, ele entendeu que o celular não é bom o tempo todo. Existe o tempo. Aí tem hora que ele fala assim, eu tô comportado para poder ver um pouquinho de desenho. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente poder também dosar. Uma vez meu psicólogo falou sobre isso. Não tenta tirar totalmente, porque senão ele vai ser fora da bolha. Porque Sim. hoje a gente está numa era de tecnologia. Eu acho que assim, a gente precisa adiar essa entrada para as redes, mas chega uma hora que não tem mais como. E eles precisam aprender a usar. Eles precisam aprender a usar o computador, a entender de internet, eles precisam aprender a se proteger de ataques, dessa violência virtual. Eles precisam aprender e nós vamos ter que ensinar de alguma forma. Mas a gente sabe que compromete a empatia, compromete os relacionamentos em excesso, né? Esse vício que a gente tem hoje. Compromete as relações, compromete a capacidade de vínculos, de estar com as pessoas, de buscar outras coisas. Então, tudo que é demais Passa. é demais, né? Aqui tem uma pergunta que tá sobre a rotina intensa, né? Sobrecarregada demais. A gente tá nessa onda aí de que tem que fazer, de que tem que trabalhar o tempo todo, e isso acaba desencadeando um estresse muito grande, ansiedade, e acaba vindo outros tipos de doença e agravando até uma depressão, um suicídio, né? Quando o Bento nasceu, foi bem na pandemia. Então, eu não tive ali muita reação pós-parto, de depressão, passei super bem quanto a isso. Só que 5 meses depois, que foi quando a gente pôde voltar a trabalhar, eu desenvolvi o burnout. Por quê? Eu fiquei presa, eu fiquei com medo de não conseguir fazer com que a minha empresa continuasse ali viva. Então, quando eu tive a possibilidade de voltar a trabalhar, eu queria trabalhar 24 horas. E aí, realmente, meio que eu enlouqueci. Eu dormia, eu não tinha mais um sono. Eu dormia, eu estava trabalhando mentalmente. E foi terrível, foi aonde o meu psicólogo falou, olha, agora eu preciso de um auxílio psiquiátrico, porque sozinho com a terapia eu não tô conseguindo. Quando era meio-dia, que era o horário que eu vinha pra clínica, eu vinha 40 minutos chorando e com ele, o meu psicólogo na linha, me dando ali força, falando, e aí eu precisei entrar com medicamento. E que foi ótimo pra mim, que eu consegui achar esse equilíbrio. Então, realmente, né, essa dosagem muito grande de trabalho tem deixado muita gente aí com essa síndrome, ou também é moda? Todo mundo quer ficar falando que tem burnout. Não é. É muito pelo contrário. A pandemia, o índice de burnout aumentou muito. Eu sempre falo assim que também é um problema o excesso de trabalho, né? Porque hoje tem, apesar dessa corrente, vamos trabalhar, vamos fazer mais, produzir mais, dia, noite e dia, tem uma outra contracorrente que fala da necessidade da gente contemplar, da gente ficar à toa, da gente fazer coisas que a gente gosta, cuidar de planta, limpar as coisas que a gente agrada, ficar à toa olhando para o tempo, porque isso estimula a criatividade. Se a gente fica nessa loucura, né? Essa loucura da vida, que não vai acabar nunca, né? Processo de acumular, você não tem criatividade, você vira um robô que repete. E aí a gente começa a servir um sistema que a gente deixa de ser humano, de sentir, para ser uma máquina que trabalha. E que para quê? Meu avô, ele brincava, meu avô era um homem assim, muito sábio, o pai da minha mãe. Ele praticamente era analfabeto, mas tinha uma sabedoria de vida, ele falava assim, o povo trabalha tanto, se mata de trabalhar, para na velhice pegar o dinheiro e comprar remédio, porque não cuidou da saúde. Então ele brincava com isso e hoje eu entendo tanto o que ele dizia, porque o que adianta? O que adianta a gente trabalhar e não cuidar da gente, não cuidar da nossa saúde física, mental, cuidar das nossas relações, cuidar das pessoas que estão em volta da gente. Para onde nós vamos com isso, né? E eu sempre falo que é muito triste ter um trabalho que você não gosta. Tem um trabalho que te escraviza, que te maltrata, e eu vejo que as pessoas vão adoecendo. E eu vejo muito isso no consultório, né? E as pessoas entram em burnout, elas não conseguem mais fazer aquilo e acabam com a vida delas. As pessoas às vezes falam assim, mas que burnout que nada, que é só atestado. Eu falo, gente, uma pessoa que vai pro INSS enfrentar aquilo ali, ela precisa, mas ela está inventando. O fato dela estar inventando já é um problemão, porque ela vai ter que ficar doente pro resto da vida.
Ela não vai poder viver a plenitude, as coisas, porque vai ter que ficar doente. Como assim? Isso não faz sentido, né? Então, a gente precisa olhar que as condições de trabalho, elas são, sim, um grande fator de saúde mental e de doença mental. E a forma que é conduzida faz toda a diferença. Um ambiente que é favorável, um ambiente que é opressor, que maltrata, que não valoriza. Então, tudo isso faz muita diferença. Aqui na clínica, a nossa gerente, ela é psicóloga, eu já te falei sobre ela, né? E pra gente é fundamental ter ela aqui, porque a gente lida com mulheres, então cada mulher que entra aqui, ela tem uma história, ela tem uma dor, e querendo ou não, tem dia que ela não tá bem, tem dia que ela vai descontar na gente, tá tudo bem, aqui é o lugar onde ela pode se sentir segura, entendeu? Então, acaba que é um trabalho pesado. Então, às vezes eu tô aqui na minha sala, eu não consigo enxergar todas as meninas, mas ter uma pessoa que tá aqui com um olhar atento, de acolhimento, de poder ter a percepção de falar, olha, Tainara, Diego, a colaboradora tal tá precisando de um dia de folga que seja, a colaboradora tal tá precisando de acompanhamento psicológico. A gente tem profissionais que saem aqui da clínica toda quarta-feira, meio-dia, porque tem que fazer terapia. E a gente apoia essa causa. Apoia porque eu já passei por isso, o Diego já passou por isso. Então, a gente como empresa, uma empresa que cuida de pessoas, o mínimo que a gente pode fazer é estar olhando para esse lado também. Eu acho que é fundamental se o empregador, né, dono da empresa, o chefe, olhar para essa forma, você vai ter funcionários com saúde mental, mais felizes, mais animados, vestindo a camisa da empresa produtivo. E muito mais produtivos, né? Mas é importante esse olhar de acolhimento, de cuidado, e olhar para o outro como uma pessoa igual a mim. Não é porque eu sou chefe que eu sou melhor do que ninguém. Eu tenho as mesmas coisas, nós vamos tudo no mesmo lugar, viemos no mesmo lugar e vamos lá para ele, né? Vamos resumir assim. Então, nós não somos especiais, né? O mundo não gira no meu umbigo. E eu preciso do outro, o outro precisa de mim. Então, é uma relação que tem que ser de troca, de respeito, de consideração e de olhar para a necessidade que o outro tem. Então, a questão do ambiente de trabalho, todos os estudos mostram isso, faz muita diferença na saúde mental. Porque um trabalho que desgasta, um trabalho que tortura, essa insatisfação vai gerar doença mental, porque vai gerar estresse, vai gerar inflamação e vai gerar burnout e vai gerar outras doenças psiquiátricas. Nós, mulheres, no caso da depressão, a incidência em nós é muito maior do que nos homens, por causa das questões hormonais, né? Menarca, puerpério, menopausa, a gente tem uma taxa muito mais aumentada de depressão. E esse olhar diferenciado para a mulher, para o feminino, também tem uma causa. O gênero também influencia na saúde mental. A forma que no trabalho a gente é tratada por ser mãe, por ser discriminada, de como é difícil, né? Você vê mulheres assim. Eu estava vendo hoje um post de pesquisadores da USP mais famosos no mundo. Tem uma mulher. São 8 homens. É difícil você virar pesquisadora, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Geralmente é maternidade. Porque é difícil, é o que você falando, né? Administrar maternidade, trabalho, casa. Tem que ter um parceiro. Tem que ter um grupo que te apoia, que te colabora. Então, a sobrecarga ainda é muito grande em cima das mulheres. A pandemia mostrou isso, que as mais afetadas com a pandemia, com burnout, são as mulheres. Porque elas acabam assumindo mais coisas, elas assumem os cuidados dos filhos. Domingo falou disso no Fantástico, quando alguém tem Alzheimer na família, algum tipo de demência, é elas que assumem, elas que cuida do dela, cuida do parceiro, cuida de todo mundo. Então, é uma sobrecarga muito grande, né? E o que sobra para ela, dela, do que ela é, do gosto dela? É a última opção, né? Por isso que a gente tem que falar tanto sobre isso, sim, né? Para dar voz para essas mulheres. Teve até uma pauta quente aí na semana na internet de um CEO, né? Que falou sobre Deus me livre de uma mulher CEO. Então, assim, eu acredito que ele foi bem feliz no comentário dele. Porque ali, assim, dá pra gente pegar várias vertentes, né? Mas eu, como CEO aqui da empresa, como mãe, como esposa, como filha, porque eu tenho isso em mim de querer ser cuidadora, chegou como uma ofensa, porque a gente consegue, por mais que é difícil, por mais que é doloroso, a gente consegue ali se desdobrar e fazer. E não é que a gente tenha
menos competência para estar ali no lugar de frente, né? E hoje, ok, eu tenho uma empresa pequena, mas existem mulheres que são CEOs de grandes multinacionais, né? Então, não tem nada a ver eles falarem sobre isso, né? A gente carrega um peso muito maior que eles. Eles não sabem o que é ser o maternar, eles não têm nem noção, né? Porque eu tive até um podcast com o Diego, onde a gente falou sobre o paternar, muitos pais não sabem o que é isso. Eu vejo os homens hoje, muitos homens apoiando, né, as mulheres. Eu vejo muitos pais virando mães, porque mãe é uma função. Eu falo muito disso. Mãe é uma função, pai é uma função. Então, assim, o bebê humano ele é frágil demais. Nasceu lá, se alguém não for lá e cuidar, vai morrer. E esse bebê, quando nasce, ele precisa de uma mãe. Por exemplo, vai que essa mãe morre, vai que acontece alguma coisa. Alguém vai ter que ir lá e ser mãe. Seja o pai, seja a avó, seja a tia, alguém vai ter que ir lá e ser mãe desse bebê. Então, eu vejo os homens hoje, né, uma parte dos homens buscando isso, eles querem estar com os filhos, eles querem trocar, eles querem dar comida, eles querem ajudar, eles apoiam as companheiras, mas ainda é uma minoria, né, muito pouco ainda e eles perto são do julgados. todo. E são julgados, criticam, porque a gente ainda tem uma masculinidade que precisa se reinventar. Nós estamos nos reinventando, nos descobrindo enquanto mulheres, é muito recente. Mulher trabalhando fora, tem pouco tempo. Se a gente olhar, é muito pouco tempo. Mulher que joga futebol, mulher que se cuida, mulher que projeta, mulher que vira CEO, mulher que, né? E isso é muito recente ainda. E tem uma parte, né, essa masculinidade tóxica, né, que a mulher é um objeto, ela não é uma pessoa, ela tem que estar submissa a mim. Quanto mais a gente se liberta, maior os índices de feminicídio estão aumentando. Porque esse homem, né, também precisa se reinventar. É um novo lugar. É um novo lugar para nós mulheres, é um novo lugar para eles homens. Onde a gente possa desempenhar as duas funções, que a gente pode ser parceiro. Né? Porque o fato de eu ter o masculino dentro de mim, do homem ter o feminino dele, não tem nada a ver com ser homoafetivo, não tem nada a ver com isso, não. Dentro de mim tem aspectos masculinos e aspectos femininos. E eu preciso aproveitar esses aspectos. Então, eu nasci com 5 masculinos, 5 femininos, aí eu vou jogar meus 5 masculinos fora para ser uma mulherzinha. Então, a minha capacidade, por exemplo, de ser médica, eu preciso dessa capacidade masculina, de você sair para trabalhar, montar uma empresa. É uma capacidade que ainda estava vinculada ao masculino. Mas é gente, nós somos gente com todas essas habilidades, que não tem nada a ver com a nossa sexualidade, que é uma outra coisa. Então, essa possibilidade, né, tem um estudo mostrando que os pais que assumem a função materna, eles são muito mais felizes. Eles são muito mais realizados com os filhos, eles criam vínculos muito mais fortes e saudáveis, e que eles vão colher isso lá na frente. Porque esses filhos, né, não vão ser só filhos da mãe, né? Eles vão também ser filhos do pai. Minha filha chama meu marido de pai. A gente conversou muito sobre isso, né? Ela fala, você é um pai, e ela me chama de mãe, né? Assim. Então, eu acho bonita a forma que vê isso. Porque, uma mulher fica sozinha, o marido morre, ela não vai criar esses meninos. A mãe morre, ele não vai criar essas crianças. A vida é tudo aqui. É finito, a gente não tem controle de nada. A gente nasceu, sabe que vai morrer. O tempo que nós temos é essa travessia aqui, o que nós temos é esse intervalo. Mas não temos controle. E o que a gente pode fazer é viver hoje. E a gente precisa de parceria. Casamento precisa de parceiros. Quem está junto para poder mesmo. Um junto com o outro, né? Então, esses vínculos, a gente começa o vínculo, é tudo dentro de casa. É ali que a gente aprende a amar. Certo, errado, torto, direito. A Ana Sui fala isso no livro dela, né? Então, assim, é lá. E é de lá que nós vamos para as experiências com o mundo. Com as nossas dificuldades, com os nossos traumas. E eu não estou culpando os pais, não. Porque eles também têm histórias muito complicadas e eles dão o que eles têm. E muitos não receberam nem o que nós recebemos, né? A verdade é essa. Então, e acontecem coisas que a gente não tem controle, né? E, para isso, né, o meu analista, ele sempre fala, ele dá esse exemplo, né, o doutor Daniel Emídio, ele fala assim que para fazer um bom pote, a gente precisa de uma argila de qualidade e de um bom oleiro. Para relacionar para um ser humano, a mesma coisa. A argila, né, de qualidade é a genética, é como vem a herança genética, a epigenética, é o material, é o que nós temos. E o oleiro é quem cuida.
É Que vai esse ensinar os olhar, princípios, os é o valores. hold, é o cuidado, é o afeto que ensina o amor. Porque agressivo a gente já nasce para sobreviver, a gente é bicho da natureza. Mas o amor a gente aprende. E aprende numa relação humana. E é lá que a gente desenvolve. Então, o amor, ele cura, né? Transforma. Sempre. Sempre. A Melanie Klein falava isso, né? O amor mitiga o ódio. Então, é a nossa forma amorosa de falar, cuidadosa, que vai transformando o ambiente. Que vai transformando o mundo de alguma forma. Como a violência também vai ter a ação dela, vai organizar de alguma forma. A privação, a violência, o abandono, a negligência. Uma criança que não conseguiu, né, ter esse olhar, esse cuidado, tal, por qualquer coisa que seja. Vai ter outras consequências, vai organizar de uma forma ruim. Então, é importante falar disso, porque mesmo uma pessoa que tem uma genética muito grave para doença mental, seja ela qual for, esquizofrenia, um transtorno depressivo grave, um transtorno bipolar, seja lá qual doença for, se ela tem uma família que apoia, que nasce com retardo mental, autismo, TDAH, seja o que for, se ela tem uma família que acolhe, que protege, que facilita esses processos de desenvolvimento, a chance dela se dar bem é muito mais alta. Claro, com limites. E a gente vê isso nas Olimpíadas, né, nas Paralimpíadas. Olha lá, que negócio bonito aquilo. Eu estava na academia fazendo exercício e fiquei olhando. Gente, é emocionante. Mas tem sempre alguém por trás. Tem uma mãe, tem um pai, tem um técnico, tem alguém que está ali junto com aquela pessoa. E aí você muda a trajetória, você muda tudo para frente. Então, é um conjunto de coisas, né? E eu gosto de uma sequência, né, que fala que para criar uma criança, a gente precisa muito mais que uma mãe. Como a sociedade fala, né? A gente precisa de uma aldeia inteira, porque essa mãe também tem que ser cuidada, ela tem que ser protegida, ela tem que ser blindada para ela dar conta de fazer alguma coisa. Então, é uma mudança de olhar e um olhar muito amoroso. De quem protege. A gente já falou disso, né? Você vê uma amiga que está passando por um momento difícil, que acabou de ter um bebê, as amigas juntarem lá, vai ajudar, a gente vem falando disso. Porque uma mãe desprotegida, ela fica no limbo, ela também fica perdida. E ela não vai dar conta de cuidar do bebê. Isso dela, compromete. Né? Ela não dá conta dela, como é que ela vai dar conta dele? Né? Porque antes de tudo, a gente tem que estar bem. E é um momento muito delicado. E que as pessoas não olham isso como realmente a gravidade disso, né? E essa mãe, né, eu acho bonita essa sequência, essa mãe olha para o bebê e ela diz, esse é seu pai. Ela apresenta para o bebê com os olhos dela. E é como esse bebê vai olhar para o pai. Esse casal junto, eles se juntam e apresentam para a família deles. Esse é o nosso filho. Essa família apresenta para a sociedade, para a igreja, para o local onde eles frequentam, para o clube, para qualquer lugar. Essa é a nossa família, essas são as nossas famílias. Então, isso tem uma força, tá vendo? Quando a gente fala, a força que isso tem e como isso cresce. E isso é um vínculo amoroso. Mas é complicado quando você fala assim, pega o bebê, a mãe fala, eu sou sua mãe, e esse é o seu pai. Às vezes, o vínculo acaba ali, porque esse pai, às vezes, ele não quer receber aquele filho. E eu vejo muito isso. Então, tem mãe que luta pro pai estar ali presente. Olha, você precisa participar, olha, eu preciso que você me ajuda. E o pai, ele não quer porque, ou às vezes ele tem ali ignorante, ou às vezes é machista demais para entender às vezes ele não sabe. E às vezes, sabe outro ponto? A mãe não permite também. Que a mãe quer mostrar que cuida, eu que faço, eu que vou dar uma mamar. A mãe acha que o bebê é só dela. Quando eu não consegui amamentar... Ela esquece que a metade é do pai, né? Quando eu não consegui amamentar e eu tive que dar mamadeira pro Bento, eu confesso que ele nas primeiras mamadeiras dele, eu não queria que ninguém desse. Porque na minha consciência, o que eu ia perder total o vínculo dele. Já não tava conseguindo dar o peito. Então, se eu deixasse, sei lá, minha mãe, minha irmã, o próprio Diego dar ali uma mamar pra ele, acabou, ele não ia mais me reconhecer como mãe. Então, tem muitas mães que não deixam, que acham que só ela pode fazer, porque senão vai perder o vínculo. Sim, e a gente fica muito enlouquecida, né? Vamos falar, a gente tem um bebê, eu falo que assim, a maternidade é um convite, cresça ou enlouqueça.
A chance de enlouquecer é muito alta, porque as mudanças, né, são muito grandes e as demandas altas demais. Por isso essa necessidade de proteção. E muitos homens, às vezes, realmente não sabem o que fazer com aquilo, mas o que as estatísticas mostram, principalmente na classe mais pobre, é que essas mulheres, geralmente, elas são sozinhas. Essas crianças não têm pai. Ou porque eles estão mortos, estão presos, ou porque não existe mesmo, foi embora, tal. Então, elas acabam criando os filhos delas sozinhas. E isso é muito duro, né? Isso é tudo muito difícil, porque aí a gente quebra. É linda essa história que eu falei, né? O casal apresenta. Mas se a gente jogar para a realidade, É complicado. é complicado. Fala, você vê meu celular pra mim? Que eu tenho umas caixinhas de pergunta nele. No seu consultório lá, quais são os maiores transtornos que têm aparecido, assim, que você fala? É mais depressão, é mais ansiedade, é burnout, é o borderline? Assim, eu atendo só consultório, eu não trabalho mais em clínica psiquiátrica, mas no meu consultório eu acho que eu atendo de tudo, assim, o que é que mais tem? Eu não sei te falar porcentagens, mas eu atendo muita depressão, muito transtorno bipolar, transtorno de ansiedade todos, né, que são vários. Então, fobia social, transtorno do pânico, transtorno Tudo isso entra... obsessivo compulsivo, é tudo em transtorno de ansiedade. Sério? A ansiedade generalizada é demais, tem muito a ver com o estresse do dia a dia, com as coisas que você está vivendo. Atendo muito autismo, muito TDAH, muito transtorno bipolar e muito borderline também, né? Então, assim, é uma gama de coisas, né, que a gente atende, fora os transtornos demenciais, abuso de substâncias, então atende tudo. E pessoas que geralmente não sabem nem o que está acontecendo com elas. E quando uma das outras coisas que é importante no tratamento da doença psiquiátrica é a psicoeducação. Quando eu sento e escuto esse paciente, ouço ele, às vezes eu falo, doutora, eu só tenho coragem de contar isso para você, porque o meu olhar, ele falou assim, porque você não julga. Você não tem um olhar julgador, a sensação que eu posso te contar tudo. Geralmente pode mesmo, porque eu faço terapia há muitos anos, né? Eu formei, tem 30 anos, com os meus primeiros salários no hospital, eu comecei a fazer psicoterapia. Então eu faço terapia há quase 30 anos. Nunca parou, a gente não consegue, nunca parou, né? A psicanálise eu faço há 19. Então, para aprender, inclusive, a lidar com essas pessoas, porque quando a gente trabalha com gente, a gente tem que se curar primeiro, para que a gente não jogue nos outros as coisas que são nossas, né? Paulinho! É que eu coloquei uma caixinha de pergunta. Sim? Eu, Paulinho? Tá vendo? Eu já tô lá na janela. É que eu coloquei uma caixinha de pergunta no Instagram e deixei aberto lá pro pessoal deixar alguma pergunta, né, que queira fazer pra você. Acho que é uma oportunidade. Vamos ver aqui alguma. Aqui, gente, falando de maternidade, tem aqui como lidar com a culpa depois de que a gente vira mãe, né? Isso, assim, nasce a mãe, nasce a culpa, né? Não tem assim, jeito, né? Na verdade, a culpa, ela é sempre, né, na nossa história. A questão é como lidar com a culpa, né? Culpa nós vamos ter, não tem jeito. E é engraçado, a culpa, inclusive, é uma coisa interessante, né? Eu faço algo ruim pro outro, eu me sinto culpado, e aí eu tenho duas saídas. Ficar lá sofrendo, eu sou péssima, não tenho conceito, vou fazer... Ou eu vou lá e falo, Tainara, você me desculpa, eu fiz alguma coisa, o que eu posso fazer para consertar o que eu fiz? Pode ser que você me dê alguma coisa que a gente possa reatar a parceria, ou que você fala algo que você não quer e tá tudo ok. Mas a culpa, ela pode se tornar a possibilidade que a gente tem de reparação, porque nós vamos errar. A nossa condição humana aqui é de imperfeição e de errar. Agora, eu acho que a questão da culpa da mãe não é que nasce com o bebê, é que as expectativas em cima da maternidade são tão grandiosas. A projeção que a mãe é um ser celestial, maravilhoso, e que ela muda de lugar depois que vira mãe é tão grande que sucumbe à própria mãe. E nós não somos, nós somos mulheres imperfeitas, continuamos sendo mulheres, nós temos uma vida. E aí a gente precisa, né? Se essa culpa toma uma proporção tão grande assim que limita, procurar ajuda, procurar terapia para entender de onde vem isso. Porque geralmente vem da infância. E vem da nossa condição de mulher que está sempre perfeita, de fazer tudo, de acudir tudo. E nós não temos que ser.
né? O Winnicott falava também que a criança precisa de uma mãe suficientemente boa, que vai ter falha, é nas falhas que a criança vai se virar, porque a mãe erra e a criança fala, não, mas ela é boa. Ela vai lá, conserta, ajeita, que é o que nós fazemos o tempo todo, né? Então, é uma mãe suficientemente boa. A mãe perfeita acaba com o filho, porque ela sabe tudo, ela é arrogante, ela é a dona de tudo, e a gente conhece. Essa mãe destrói o filho, não possibilita que ele seja ele mesmo, né? A gente começa desse tamanho com o bebê. E a boa mãe, ela vai diminuindo até os filhos não precisarem mais da gente, para ter independência e autonomia. Esse é o destino, né? Esse é o destino de todo ser humano aqui na Terra. Se não tá aqueles adultos lá com, sei lá, 30, 40 anos, ainda lá com cordão. Dependente, dentro de casa, que nunca conseguiram nascer, que nunca conseguiram se parir. Então, é importante isso, né? Se é uma culpa, a culpa da mãe, é porque a gente fica ouvindo essas coisas, essas idealizações, essas projeções, né? A gente precisa olhar para a mãe que a gente é e buscar ajuda, se a culpa está realmente atrapalhando. Porque isso é lá na nossa primeira fase de desenvolvimento, é lá que a culpa se instala. É na infância não é fácil, ainda. Né? Não. Como que a ansiedade pode afetar a nossa autoconfiança e a autoestima? É importante a gente entender a ansiedade, né? Eu achei legal, quem não assistiu Divertidamente 2, assista, porque ele fala muito da ansiedade, é muito interessante porque Divertidamente é uma aula de neurociências, né? Tanto 1 quanto 2. A ansiedade, todos nós temos ansiedade, ela é benéfica. Porque a ansiedade é que me faz levantar, querer trabalhar, querer cuidar dos meus filhos, querer melhorar de vida, criar coisas, produzir um livro, cuidar das plantas. A ansiedade me faz querer viajar, conhecer outras coisas, e isso é bom, né? A ansiedade é que traz essa possibilidade de criar, de mudar. O problema é quando essa ansiedade se torna patológica, né? Porque eu quero ser perfeita. Eu falo assim que ansiedade patológica é igual perfeccionismo, ser controladora, controlar tudo, inclusive a vida e a morte, controlar tudo e todos. Eu quero tudo do meu jeito, muito correto, falta flexibilidade, são pessoas muito rígidas, fora do lugar, a pessoa já desorganiza, já descontrola. Então, essa ansiedade, a pessoa fica pensando que alguma coisa vai dar errado, que vai acontecer algo o tempo inteiro. Medo de que algo aconteça, algo ruim aconteça, mesmo que não existam indícios disso. Então, essa ansiedade, ela paralisa. Pode levar para ataque de pânico, pode levar para vários quadros psiquiátricos. Então, primeiro é diferenciar. O que é a ansiedade? Que é uma parte de nós, todos nós somos ansiosos. Tem dia que a gente vai ficar mais, dependendo do que acontecer. A questão é essa ansiedade que adoece, que paralisa, né? Como controlar a mente no sentido de achar que estamos sempre fazendo pouco? Eu não gosto dessa palavra controle, que a gente volta nisso que eu tô falando. Primeiro que a gente não tem controle. Se a gente pensa que está sempre fazendo pouco, é porque a gente não se dá valor. E aí você tem um problema com autoestima, você tem um problema de se ver, se olhar no espelho, de saber quem é você, do que você é capaz, do que você merece. Então, tem essa culpa, né? Eu falo que tem um tirano falando, você não é boa, você nunca é suficiente, tudo que você faz é pouco. Isso é uma estrutura muito complicada. Então, não tem controle sobre isso. A gente busca ajuda. A gente busca terapia para entender os processos que nos fazem ser tão cruéis com nós mesmos. Que nos impedem de aproveitar a vida, de desfrutar prazeres, de desfrutar, inclusive, o que a gente é. Eu sempre digo que a gente tem que saber a nossa medida. A minha pode ser uma xicrinha, um pote, uma vazia, uma bacia ou um mar inteiro. Cada pessoa tem o seu. O que importa é eu saber do meu. Porque a partir desse autoconhecimento é que eu vou desenvolver as minhas possibilidades. E elas são únicas, elas são minhas, você tem as suas, né? Cada um tem o seu. Então, se existe essa tortura mental, a pessoa precisa buscar ajuda para entender o que aconteceu na vida dela para chegar nisso. O Freud, ele sempre citava a psicanálise, ele comparava a psicanálise com a arte, ele sempre comparava com a arqueologia. Ele não comparava com a pintura, não, com a arqueologia. Porque é como se a gente pegasse um cisel na análise e viesse tirando até achar uma cidade inteirinha desenterrada. Por isso que nunca acaba. Porque a gente nunca acaba, né? Então, eu acho que é esse processo. Se existe isso, é porque tem alguma coisa mais grave que gera essa crueldade, essa autocrueldade. E tem alguma sugestão aí para conciliar o trabalho e a vida pessoal?
Aí eu vou voltar no que eu acredito, né? Isso é de cada um vai ter que achar a sua própria fórmula de funcionar. É difícil para todo mundo, é desafiador para todos que estamos aqui na Terra, e a gente precisa encontrar a nossa medida. A gente é que vai precisar se encontrar no que eu sou, no que é meu, no que me delimita e de como eu vou para o mundo. Eu tenho que saber de mim, eu tenho que me entender, me conhecer, porque é comigo que eu vou. Eu só tenho eu mesma para levar, eu não tenho outra pessoa para ir. É comigo que eu vou. É comigo que eu vou chegar nos lugares, é comigo que eu vou trabalhar, comigo que eu vou relacionar. Eu e depois os outros, mas primeiro é eu comigo. Então, a terapia é fundamental, né? Não é egoísmo, né? Eu sempre falo isso, primeiro eu, depois o mundo. Eu sempre dou um exemplo, assim, meus pacientes todos conhecem meu exemplo. Eu falo assim, é o certo, é o avião. Em caso de despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro em você e depois nos outros. Porque se você morrer, o que adianta? Se você ficar doente, se você não tiver condição de cuidar, o que adianta? Então, primeiro é a gente. O nosso destino é cuidar de nós mesmos, é a nossa evolução. E aí a gente vai ajudando, vai ver os nossos filhos, as pessoas que estão do lado, mas primeiro a gente. Por isso que para eu cuidar de pessoas, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha cabeça. Já pensou que terapeuta cabeça ruim? Não que a gente não tenha, né? Cheio de problemas, mas a gente vai para terapia, faz terapia lá e tenta resolver essas situações, né? Então, a gente precisa ter um treinamento técnico, mas a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. E eu tinha até colocado uma pergunta aqui e teve várias aqui parecidas também. Eu acho que a maioria de nós quer saber isso. O que a gente pode fazer? Quais são suas dicas para aliviar aí essa ansiedade, esse tanto de problemas mentais que a gente tem, né? De cansaço, de fadiga, de exaustão. O que a gente pode estar fazendo no dia a dia? Acho que a primeira coisa é se conhecer, né? Se conhecer os próprios limites, saber do que eu dou conta, do que eu não dou conta. Olhar para mim, o outro lá fora, o que ele faz não me diz respeito, eu só posso me comparar comigo mesma, não tem como. E eu acho que aprender a contemplar. Aprender a descansar, se está cansado, descansa. Se está estressado, acha uma forma de dar um tempo para você, para se organizar. E busca tratamento se essas coisas não resolverem, né? Procura um psiquiatra, procura um psicoterapeuta, busca cuidar de você, do seu corpo, da sua mente, né? Fazer todas essas coisas que eu falei, né? Porque a gente é um conjunto de coisas, quem dera a gente fosse simples, né? Então, esse olhar para mim, se eu estiver bem, eu vou conseguir cuidar bem das minhas relações e das pessoas que estão comigo. Se eu estiver mal, não tem como. E eu acho que a gente precisa, nós somos uma sociedade do cansaço, né? Então, a gente precisa aprender a descansar. A gente precisa aprender o nosso limite. Qual que é o meu limite? A que hora que eu tenho que parar? Que hora que eu tenho que fazer coisas que me dão prazer, que me satisfazem, para depois poder estar com o outro, estar no trabalho, estar nas outras relações, né? Qual que é esse limite? E as pessoas que eu vou buscar para conseguir essa ajuda, para saber, inclusive, quem sou eu, né? E assim, hoje a gente percebe aí que a atividade física pegou o gosto, né, da maioria das pessoas, e isso é muito bom. Mas a gente percebe que tem muita gente aí com o corpo sarado e a mente vazia. Por que é tão difícil as pessoas parar e olhar e falar, cara, meu corpo tá ok, mas é minha mente, eu tô cansada. E se olha no espelho e começa a ter aquelas visão invertida, olha e não consegue se achar bonita, olha e não tá bom, porque não tá com a mente, né? Por que não tratar a mente também igual trata o corpo? Aí a gente vai voltar pro mesmo lugar, né? Todo exagero, né, tem uma tragédia atrás. Todo excesso, né? Existe uma falta, é isso? Existe uma falta, todo exagero mostra uma tragédia que foi construída. Então, o que acontece? Também, se eu usar a academia, se eu usar a atividade física como uma fuga do que eu sou, dos meus problemas, dos meus traumas, também vai dar mal, vai dar ruim também, né? E a gente sabe que uma pessoa estressada, a chance dela lesionar é muito mais alta do que passando por momentos difíceis, do que uma pessoa que não tá. Então é um equilíbrio. Eu acho que a palavra é essa, né? Tudo é um equilíbrio. Dietas malucas também dão problemas. Essas coisas de sono que as pessoas fazem também dão problemas. Então tudo é um equilíbrio. E quanto mais eu tiver em equilíbrio comigo, com a minha natureza, com os meus ciclos, né? A gente vem estudando muito ciclo circadiano, os ciclos da forma que o meu corpo funciona, que é diferente do seu.
Então, esse autoconhecimento, esse cuidado comigo, esse autocuidado, né, de que eu não sou só um corpo, eu tenho uma mente. A maioria das pessoas não sabem disso, não. Mas ter uma mente que pensa faz toda a diferença na vida que eu vou conseguir levar. E o sentido que eu vou dar para a minha vida, né? Ao longo dos anos, de como eu vou viver essa trajetória, de como eu vou envelhecer. Porque vai chegar. E a gente precisa viver cada etapa e aprender com a experiência. Você sabe que eu ficaria aqui, né, por horas falando, porque, gente do céu, como é bom poder partilhar com você o quanto você já me ensinou, o quanto você já me acolheu, né? Então, eu sou muito grata. Cuida de mim, né? E eu aproveito, gente, cada vez que ela vem para ser atendida comigo, assim, a gente não pode falar que é uma sessão, né? Mas, assim, eu aproveito mesmo, eu tiro as dúvidas, eu pergunto. Troca, né? Eu aprendo muito, né? É muito genuíno e eu sou muito grata a isso, assim. Tanto é que você tá aqui hoje, e, assim, me sinto inaugurando o meu primeiro podcast. De muitos que virão, tenho certeza. Porque, assim, olha o tanto que foi um bate-papo, assim, leve, a gente Sim. foi indo e, assim, com tanta riqueza em cada fala sua que eu tenho certeza que vai alcançar as pessoas que necessitam. Eu sempre costumo dizer que esse podcast, que esse espaço aqui, ele foi aberto exatamente para isso, para alcançar quem realmente precisa dessa fala. E eu tenho certeza que essa conversa de hoje vai poder salvar aí muitas vidas, que às vezes a gente não vai nem saber, mas a gente está cumprindo o nosso propósito, né? Então, desde já quero te agradecer por esse momento, por você estar aqui, mas eu queria que você deixasse aí uma última mensagem para quem vai ouvir, como psiquiatra, como psicoterapeuta, e que às vezes essa fala sua vai poder transformar e tocar a vida do outro. Eu sempre aceito falar sobre saúde mental, as pessoas me convidam e eu sempre me disponho aí, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Quanto mais a gente fala, né, divulgar o conhecimento, é a única forma que a gente pode mudar as vidas. É o conhecimento que vai mudar a nossa vida. É o conhecimento, é adquirir conhecimento que vai transformar a nossa história, né? Que a gente saiu daquele lugar primitivo de onde a gente veio e é através do conhecimento que nós estamos crescendo. Tem coisas ruins, o mundo tem muitas coisas difíceis, mas tem muita coisa boa, tem muita gente fazendo bem, tem muita gente buscando e a gente pode usar os mesmos veículos para também trazer conhecimento, trazer coisas boas, trazer esperança, trazer possibilidades, né? Aquela luz lá no fim do túnel, em que a pessoa pode se agarrar para sair desse lugar. E o que eu falo é procura ajuda. Procura alguém para falar, procura um amigo, procura a família. Se não tiver, liga para o CVV, procura um profissional, né? Profissional especialista na área. Cuida da sua mente, porque se a gente cuida da nossa mente, a gente vai cuidar do nosso corpo, porque se eu tenho carinho com a minha mente, eu vou amar meu corpo, que é o que me conduz. Então, é esse conjunto de autocuidados que vai me fazer querer cuidar do outro e que vai poder melhorar o mundo de alguma forma, nesse vínculo amoroso, né? De parceria, de troca, de crescimento, que eu acho que esse é o sentido da vida. Maravilhosa! Muito, muito obrigada. Obrigada a você. Por estar aqui. E, gente, é a hora, né? A hora dos aplausos. Paulinho, aplausos! Arrasamos! Gente, segue ela nas redes sociais. Paulinho vai colocar aí. Ela deixa lá tanto conteúdo bacana. Marca também uma consulta com ela. Eu sei que ela tem a agenda cheia, mas assim, ela vai achar um espacinho ali, porque é uma pessoa extremamente capacitada e que pode ajudar você. Então, muito obrigada, Lucena. Obrigada.